Olha, meninas, o que eu tenho pra dizer pra vocês é: não tenham medo do próprio corpo. Esse corpo é nosso, é a nossa casa. A gente tem o direito de manipular ele. A gente tem o direito de observar, de utilizar ele da melhor forma. Então, assim, tanto para aquelas que têm qualquer tipo de trauma, como eu tive, né, de trauma sexual, sintam-se acolhidas pelo programa, porque ele foi feito pensando nisso. E para aquelas que não tiveram nenhum tipo de trauma, mas que têm essa agonia, que têm esse medo, que têm vergonha, busquem esse autoconhecimento. Vocês têm esse direito. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Se permitam, porque vai dar certo. Basta você seguir o passo a passo. Não tem como dar errado. A gente não pode se enganar. Não fiquem se sabotando, nem se enganando. Ai, não, hoje eu tô cansada. Ai, hoje eu não tenho tempo. Ou ai, hoje eu não tô afim. Faça direitinho, siga o passo a passo, que no final não tem como dar errado. Vai dar certo. Boa sorte pra todas vocês. Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Adeus Vaginismo. Eu sou a doutora Mariana Maldonado. Aqui no podcast Adeus Vaginismo você vai encontrar muitas histórias de superação de mulheres que venceram o vaginismo com a ajuda do programa Chave Mestra. O meu programa de tratamento 100% online por vaginismo. Cada história contada aqui terá sua individualidade. Dentro do que eu observo, quanto mais você assiste, mais você se fortalece para seguir o que tanto quer. Uma vida sexual saudável, sem medo e sem dor na penetração. Já curte esse episódio, marca lá, gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso me ajuda a alcançar mais e mais pessoas que precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará o nosso canal. Eu espero que cada uma dessas histórias possam realmente te trazer luz, esperança e motivação. Esse é o episódio de hoje. Podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. Boa tarde, gente querida, tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está aqui escutando a gente. Está aqui mais uma vez para ouvir um outro novo episódio do podcast Adeus Vaginismo, 1001 histórias de superação. E hoje eu estou muitíssimo feliz aqui por ter mais uma aluna do Chave Mestra, agora uma ex-aluna do Chave Mestra, que conseguiu conquistar a tão sonhada liberdade, né? Sim, porque essa questão, o vaginismo é uma questão que acorrenta, prende, aprisiona. Então, quando a gente consegue se livrar dessas correntes, é uma alegria, é uma vontade de falar para o mundo que a gente está livre. E é exatamente por isso que esses podcasts são tão lindos, tão bem-vindos, porque todas as que topam gravar esse podcast, esses podcasts, são mulheres que generosamente concordam em falar sobre as suas dores, contar sobre a sua história, contar como foi essa história de superação e como elas estão hoje. Então, eu agradeço sempre a cada uma delas e principalmente a Fabiana, que está aqui hoje comigo, para contar também a sua história de superação. Né, dona Fabiana? Muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É isso mesmo. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Muito bem-vinda. E você fala comigo da onde, minha flor? Da onde você é? Eu sou de São Paulo, né? Eu moro atualmente, já tenho vários anos, na verdade, na capital, mas eu sou do interior, na verdade, do interior de São Paulo. Você está morando atualmente na capital, mas você é da onde, do interior? O nome da cidade é Piracaia, é uma cidade bem pequenininha, acho que deve ter uns 30 mil habitantes. Aí eu vim pra cá, assim, pra tentar estudar, né, fazer faculdade, essas coisas, e desde então não voltei mais. Gostei muito da cidade grande, e quem sabe só um dia quando eu me aposentar, né, aí eu volto, mas tô bem aqui. Isso aí. E você está com quantos anos hoje? Eu tô hoje com 37. 37. Então, conta um pouquinho pra gente, como é que foi a sua história, quando tudo começou, como é que você se classificava, né? Como é que você foi classificada, se você teve um diagnóstico. Conta um pouquinho pra gente como foi aí o início da tua trajetória. Então, tudo começou quando eu tive meu filho. Foi em abril do ano passado, né? É meu primeiro e único filho. E aí eu tive um parto, assim, bastante complicado, porque eu tentei o parto normal, muitas horas, cerca de 40 horas eu fiquei tentando, e eu não consegui, acabou finalizando numa cesárea, porque depois que eu fiz a cesárea é que eu descobri que ele estava parado ali no canal, com a cabecinha meio torta e não conseguia passar. Então, tudo bem, nasceu super bem, graças a Deus, tudo deu certo. E aí, depois da minha recuperação da cesárea, tal da quarentena que eles falam, né? Eu ainda não tinha nenhum interesse sexual, porque eu tive muito problema com a amamentação, mas isso aí começou a se estender um pouco demais, né? E aí, numa tentativa que eu tive com meu marido, eu senti uma dor insuportável. Insuportável mesmo, assim, parecia que estava me rasgando.
E até então, eu considerava que eu tinha uma vida sexual normal. Não tinha É, dificuldade nenhuma para ter vida sexual até então. o que eu também achava, doutora, porque Ah, é? é impressionante como a gente Descobriu que não vai. era bem assim, né? Fato. Nossa, e a gente vai, puxa uma linha assim, e vai saindo um novelo ali. Enfim, e aí comecei a pesquisar, né? Comecei a ir em médico, fui no ginecólogo. Primeiro eu falei com a minha obstetra, depois ela disse que podia ser normal por causa do começo, recuperação da cesárea, questão da amamentação, mas isso começou a demorar um pouco. Aí eu fui em ginecologista, fiz vários exames e todos deram normais, até que um dia eu passei com uma médica que ela me disse assim: olha, seus exames estão todos normais. E aí eu expliquei para ela, olha, eu tive um diagnóstico, na verdade assim, doutora, eu percebi que isso já vinha, talvez lá do meu passado, eu vou contar isso depois, mas o primeiro diagnóstico que eu tive de vaginismo foi com essa médica. Ela falou para mim, olha, se você não tem nada de errado com o seu corpo, com o seu organismo, o seu diagnóstico é de vaginismo. E eu falei para ela, vaginismo? Que isso? Nunca ouvi falar. Aí ela falou assim: então, é uma condição psicossomática. Eu sugiro que você faça uma fisioterapia pélvica. Eu sei até que a doutora Mariana não concorda com a fisioterapia pélvica, mas foi o primeiro tratamento que ela me indicou. Mas, de todo modo, me abriu as portas do conhecimento, porque eu nunca tinha ouvido falar no vaginismo. Então, a Uhum. primeira coisa que eu fiz foi Google. Fui lá no Google, antes da fisioterapia pélvica, eu falei, deixa eu primeiro entender o que é isso. E no Google encontrei a doutora Mariana. Encontrei lá o programa Chave Mestra. Eu falei, programa Chave Mestra. Comecei a falar pelo WhatsApp, tentar entender como que era isso, né? Fiquei sabendo do livro. A primeira coisa, na verdade, que meu marido fez foi comprar o livro para mim. Mas aí depois eu também participei de uma das maratonas. Aí eu falei assim: olha, eu tô achando estranho, porque eu fiz aquele questionário que diz qual que é o tipo de vaginismo que a gente tem. Aquele teste, né? E O teste que roda isso, o gratuito. teste. Eu achava, no primeiro momento, eu achava que o meu vaginismo era o vaginismo secundário, por conta do Sim, parto. sim, e o seu relato Aconteceu o parecia. parto, Começou aparecendo parecia. assim. É. Aí eu falei, secundário, certeza. Eis que veio a maratona. E aí, eu escutando a doutora falar, e eu falei assim: não, peraí, não, peraí, tem alguma coisa esquisita. Eu sempre senti desconforto, ainda que pouco. Aí eu comecei a pensar, tentar resgatar das minhas memórias, né? Cheguei até a conversar com a doutora Mariana por e-mail, porque eu falei, não, eu vou perguntar para ela se isso é certo, porque eu tô achando que o meu vaginismo é primário. Então, assim, o que aconteceu comigo, vou contar rapidamente para vocês, foi que eu tive uma experiência, um trauma sexual na minha adolescência, aos 15 anos, né? Foi um trauma bastante grave, né? E eu era uma virgem, eu não tinha começado a minha vida sexual ainda. Então, eu me recordo, na ocasião, até falei isso para a doutora Mariana, que naquela situação eu contraí tanto a minha vagina que eu não fui penetrada. Ele não conseguiu me penetrar. Então, assim, mantive o meu ímã intacto, claro que isso não impediu que ele tivesse outras formas de relação sexual, né? A gente sabe que não é a única. E aí, a partir daí, eu pensei comigo, né? Eu quero superar isso, não vou mais falar nisso. Tanto que na época eu não fiz terapia, eu não quis fazer. E demorei muito para voltar. Eu voltei a tocar nesse assunto com o médico, assim, que foi até com um psiquiatra. Eu já estava com 27 anos, porque eu comecei a ter muito problema para dormir. Eu tinha muitos pesadelos, né? E enxergava coisas no meio da noite. E aí procurei o psiquiatra achando que eu estava com problema para dormir. E aí o meu diagnóstico foi de transtorno de estresse pós-traumático. Porque apesar de não ter sido ali pós-traumático, eu pensava assim, pós-traumático acabou de acontecer, né? Mas Não eu disse, necessariamente. não necessariamente, eu também não sabia disso, doutora. Aí foi até uma médica, ela me disse não, mas se você não tratou, continua sendo pós-traumático, você não tratou, então agora você tem que tratar, fazer psicoterapia, né, fazer tratamento medicamentoso, tudo. Então eu fiz esse tratamento aí, entre indas e vindas, por uns 5 anos. E aí, achava que estava superado. Mas essa questão sexual, confesso que
nunca me foi questionado. Tipo assim, você sente algum desconforto na relação sexual? Você sente Diretamente, dor? né? Diretamente, É, você fala, né? Uhum. diretamente. Isso, doutora. E assim, eu acho até, como a própria doutora fala, os médicos não sabem disso. Eles não sabem como abordar o assunto e mesmo não têm conhecimento de que isso precisa ser tratado também, né? E ainda mais que foi lá naquela época, muitos anos atrás, né? Então, isso nunca foi dito para mim. Então eu pensava assim, super normal. Eu sinto algum desconforto, mas consigo ter relações sexuais, eu consigo Tipo, inclusive passa, ter né? orgasmo. Aquele desconforto que começa inicialmente, depois o sexo flui e passa. Você chega ao orgasmo, tem tudo. Ou seja, a coisa é aquela coisa leve da história, né? No vaginismo mais leve. Exatamente, Uhum. exatamente. E eu pensava assim, não tem nada de errado comigo, imagina. Então eu pensava isso, que o meu vaginismo era secundário, mas na verdade descobri que não. Eu descobri que desde o meu trauma sexual eu sempre tive esse problema com a penetração vaginal, sempre tive. Então, aí foi uma desconstrução completa para mim, né, doutora lembra? Então eu falei, gente, eu me sinto uma farsa, porque eu aqui me achava uma feminista, tal, moderna, né, com uma vida sexual normal, achando que era só o meu parto que tinha me causado alguma coisa, um trauma, né? E na verdade não, na verdade eu desconhecia meu próprio corpo, se for pensar, né? Então aí comecei, li primeiro o livro, achei o livro maravilhoso, e aí fiz o programa Chave Mestra. Ai, doutora, já pode falar do programa em si? Pode, meu bem, pode, claro, claro. Até porque a sua história ela é muito bem, eu acho que a sua história é super legal, só dando um parênteses antes de você começar a falar do programa, mas o que eu acho super legal do teu depoimento é que exatamente tem algumas descobertas que a gente acaba a gente acaba fazendo por si mesmo. Ou seja, Verdade. nunca ninguém tinha te falado isso. Tinham te colocado ali uma questão do parto, e realmente, pós-parto, às vezes podem haver modificações no corpo da mulher em que fique um pouco mais desconfortável a relação sexual, e a gente precisa ajudar essa mulher a retomar essa normalidade com o próprio corpo, porque realmente tem amamentação, pós-parto, tem todo um períodozinho de recuperação daquela mucosa vaginal, em que a atividade sexual pode ficar prejudicada com a penetração. Só que a gente acaba achando que a questão está ali, mas se a gente for parar para pensar, e foi o que aconteceu com você, você parou para refletir a partir de algumas coisas que você viu, que essa situação era anterior a essa. Então você resgata uma coisa lá de trás, em que, na verdade, o problema já começou lá atrás, só que a gente não identificava aquilo como um problema, é isso que a gente está falando agora. Você achar que era normal ter o início de uma penetração vaginal com certo desconforto, a gente normaliza algo que não é normal, até pela falta do conhecimento, a gente não sabe que aquilo ali não é normal. E aí, quando você começa a raciocinar, refletir, fala, não, cara, hoje eu estou numa situação, mas que teve uma origem lá atrás. E é claro, se você teve uma origem lá atrás, e acontece com muitas, o que aconteceu com a Fabiana, gente, não é uma coisa que acontece só com ela, não, acontece com muitas, principalmente quem sempre sentiu um desconforto mais leve, e fica onde aquela coisa assim, de que é desconfortável no iniciozinho, isso é normal, acaba normalizando uma situação de desconforto, que também não é normal. E aí vem uma situação seguinte, como foi o caso de um segundo trauma, que foi aconteceu com a Fabiana, veio um segundo trauma naquele momento do parto, e tirando, não só considerando essas questões que naturalmente a gente sabe que há alguma modificação no corpo no início, mas como foi que ela falou, se estendeu um pouco demais, então já tem alguma coisa aí além. Então soma-se uma segunda situação que potencialmente pode ser traumática, e aí acende-se uma luz, tipo assim, peraí, isso nunca foi tão normal para mim, nunca foi sem dor para mim, só que nunca ninguém me questionou. Então, é o que a gente está falando agora, acaba que a própria mulher, nas suas reflexões, a partir de, obviamente, de algumas coisas que ela escuta, como foi o caso da Fabiana, ela começou a me escutar falando, viu, participou de uma maratona, leu o livro e começou a juntar suas próprias pecinhas do quebra-cabeça. Então, gente, eu acho super bem-vindo que vocês todas reflitam sobre isso, porque nem sempre vocês terão alguém que de fato vai dizer a vocês o que é que acontece, o que vocês têm. Então, reflita sobre as questões que você mesma já vivenciou, porque você pode ser capaz de chegar a determinadas conclusões, inclusive que podem te levar a outros caminhos. Foi o que aconteceu com a Fabiana. Conte, minha flor, e aí, continue. Verdade, doutor, autoconhecimento é tudo, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter chegado nessa conclusão e falei, ok, vou fazer o programa Chave Mestra, porque eu preciso fazer um passo a passo aqui, superar essas etapas e chegar. Eu tinha muita vontade de ter uma vida sexual normal. Né, eu sou casada, eu sou muito feliz no meu relacionamento, eu queria voltar a ter isso, né? Voltar a ter uma vida sexual normal, prazerosa. Então, para mim,
era o que eu buscava naquele momento. E aí, comecei a fazer o programa. Então, no comecinho, assim, aquela coisa de autoobservação, nunca tive problema com autoobservação, não achava minha vagina feia, nada disso, não tinha esse problema, mas na hora que começou, assim, para mim foi quase que, como a doutora falou já em algumas ocasiões, né, é quase como se fosse uma coisa lúdica, porque eu olhava assim, falava, gente, é aqui que é a uretra, tipo, é aqui que sai o xixi, porque tudo bem, você se conhece, você sabe mais ou menos o desenho ali da vagina, mas conhecer exatamente, ok, grandes lábios, pequenos lábios, uretra, clitóris, tipo, a glande do clitóris, né? Descobrir aquilo tudo assim pra mim foi uma coisa, nossa, surreal, eu pensava assim, sabe? Criança E conhecendo aí, o corpo, né? Aquela coisa da criança fato, descobrindo o corpo. fato. E uma coisa que a doutora sempre fala também é o homem, eu vejo pelo meu filho, que 1 ano e 4 meses, eles têm um acesso assim absurdo ao pênis. Ele pega ali, puxa e brinca e faz o que ele quer e sai xixi e tudo bem. E nós mulheres não, a gente enfrenta todo um tabu por trás disso. Desde criança, se você põe a mãozinha na vagina, você já é repreendida, não pode. E às vezes batem na sua mão até. E aí você cresce com aquilo como se fosse alguma coisa realmente intocável, né? Então, você não tem como se conhecer desse jeito. Primeiro, porque parte da vagina é interna, né? O que fica para fora é só uma parte. E aí você acaba que aquilo ali, gente, é um buraco negro. Eu não sei o que tem ali, né? Então, para mim, essa parte foi muito gostosa, muito divertida. Aí começou a questão da introdução dos dedos, né? Primeiro as falanges, até aí tranquilo, até um dedo, tranquilo. Aí começou os 2 dedos, aí 2 dedos com movimento, meu Deus do céu, e a tesoura. Eu pensava, gente, como assim eu vou abrir um dedo em tesoura? Ai, aí comecei a tentar no banheiro, no chuveiro, porque aí eu achava mais confortável, tava com o corpo mais relaxado. Então comecei a fazer os movimentos no banho, achava bastante confortável, consegui fazer, né? E aí sempre usando bastante lubrificante. E fui indo aos pouquinhos. Eu fui bem assim, respeitando o meu tempo, não ficava me acelerando. Ah, em uma semana não deu ainda, deixa eu tentar aqui mais uns 10 dias. E assim eu fui indo passo a passo. Eu acho muito importante também a gente respeitar nossos limites. Se não tá tendo aquele tempo que você gostaria de ter, ainda mais eu com um filho pequeno, não, eu vou fazer o negócio direito, nem que seja para demorar mais. E aí consegui concluir a fase dos dedos e chegou na fase final, que era a fase dos dilatadores, né? Que a doutora até diz que se você não quiser fazer, não é obrigatório, porque é só mais ali um plus, né? Eu falei, gente, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer, porque a hora que eu olhei o tamanho daquilo, eu falei, não é possível, não vai dar, não vai dar, não vai caber o laranjão, não vai caber. Aham. Aí comecei com o pequenininho, realmente, não senti nada, os 3 primeiros foi super tranquilo, Treinada nos aí dedos, né? Treinada nos dedos, já os foi primeiros super voam. Exatamente. bom, realmente, você não Voam. sente nada. E aí, eu pensava muito nisso, no que a doutora sempre fala, de passa uma criança por ali. Eu quase tive um parto normal. Então, assim, não tem como. Eu olhava aqueles filmes pornográficos, assim, gente, essa mulher deve estar sendo destruída colocando de repente, um vibrador grande, ou mesmo um pênis avantajado. Eu pensava, gente, essa mulher tá sofrendo. Por quê? Porque na minha cabeça era normal sentir dor, era normal. E na verdade não é, né? Hoje eu vejo completamente como eu estava equivocada. Na verdade, não tem porquê. Se ela estiver bastante relaxada, lubrificada, não tem porquê ela sentir nenhuma dor naquela hora, mesmo que seja um pênis avantajado ou um vibrador, qualquer coisa que valha, né? Que seja um Cabe, objeto grande. cabe, Cabe, cabe. claro que cabe. Uhum. E aí comecei, fui treinando tudo, né? E quando chegou no laranjão, eu falei, gente, eu vou fazer no chuveiro. Coloquei lá o preservativo, ficou certinho, justinho. Aí eu falei, vou colocar bastante lubrificante. Mas foi, gente, eu não acreditei. Eu falei, como assim?
Gente, e não doeu, Foi sem doutora. mistério, né? Foi sem Foi sem mistério, né, meu bem? Sem mistério. mistério. Eu ainda tentei mais uma vez, porque eu falei, não, será que foi um dia atípico, de repente? Eu estava já Olha, muito, olha como é que, olha só, olha como é que a mente, olha só, deixa eu só dar um pontinho aí nisso que você está falando. Olha como é que a mente é, gente. A pessoa consegue fazer um negócio completamente despretensiosamente, ou seja, eu fiz super natural e confortável, mas a mente, ó, será? Mas será que você, sabota. será? Te lança a dúvida. Será? Será que você fez mesmo isso porque era fácil ou você estava num dia que você nem percebeu? Ou seja, ela te lança aquela dúvida. A mente sempre faz isso. A mente que não quer sair do lugar vai fazer isso sempre. Então ela lança aquela dúvida para deixar, lançar aquela ponta de medo, aquela pontinha de dúvida, e obviamente dúvida barra medo, né? Porque a dúvida chama o medo. Ela lança aquilo ali, tipo assim, é a minha última chance, né, de atrapalhar alguma coisa. Aí ela lança aquele sinal, mas aí que a gente está falando, né? Na hora que você já está, que é o que aconteceu com você, né? Você já estava, que tudo isso sempre acontece a cada início de fase, né? Cada início de fase a mente vai te lançar essa dúvida, mas na hora que você passa a fase, você fica neutra, natural, confortável, as dúvidas acabam e a mente é treinada, porque ela vai treinando, sendo treinada a cada etapa. Quando você chega nessa aí, que te lança essa mini dúvida, você, vamos ver então se é, você até desafia, você até já desafia, será que foi um dia mesmo? Vamos fazer de novo aqui para ver se é, mas é um desafio que já não é um desafio tomado pelo medo, não é um desafio de vou fazer sim, peraí, deixa eu forçar aqui, não existe isso mais, é outro tipo de interpretação desse desafio, não é não, dona Fabi? Total. Eu fui mais assim, com uma confirmação de uma coisa que eu pensava assim: não tem como dar errado. Já tô na zona NNC total, não tem como dar errado. Eu vou só mesmo para eu sentir uma segurança de que eu superei, total. E aí tentei no dia seguinte novamente, da mesma forma, no banho, né, no chuveiro, bem relaxada, bem lubrificada, e foi. E aí eu falei: estou preparada para ter uma relação sexual. E aí fui e não senti, doutora, não senti dor nenhuma, nenhuma. Gente, isso daí para mim foi a maior vitória de todas, porque assim, você depois de tantos anos, imagina, minha vida sexual começou lá na adolescência, né? É, mesmo depois daquela questão do meu trauma, e aí eu sempre tive esse desconforto, sempre tive essa dorzinha e tudo, né? De repente, no auge dos meus 37 anos, eu consegui ser penetrada sem nenhum desconforto, NNC total. Falei, gente, isso aqui, nossa, eu tô renovada, né? Então daqui é só para o melhor. Então, assim, o que eu tenho para dizer, doutora, eu já te disse em outra ocasião, muito obrigada. O seu programa é maravilhoso. Assim, o seu programa, ele é perfeito. Tipo, às vezes eu pensava muito no início, mas vai dar certo fazer assim à distância, online? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou precisar de uma consulta? Não precisei de exame, assim, uma coisa física, né? Não precisei ser examinada pela doutora Mariana. Imagina, isso daí tudo, como ela sempre falou, você precisa conseguir se tocar com as suas próprias mãos. Tanto que é por isso que a gente não deve fazer a fisioterapia pélvica de cara, né? Porque a gente primeiro precisa se autoconhecer, precisa se descobrir, precisa se sentir confortável com o próprio corpo. Então, hoje eu vejo assim que, nossa, eu sou outra mulher, não vejo assim nenhum problema. Já fiz até ultrassom transvaginal sem desconforto algum. Eu me sinto agora capaz, preciso fazer alguma coisa, deixa eu me concentrar aqui, deixa eu respirar, eu vou me relaxar e vou conseguir, vai dar certo. E é assim que tem sido, tem dado certo. Já fiz exames, não senti desconforto. É claro que ninguém gosta de ir para um Não, médico, né? gostoso Não não é, tem né, amigo? Não é, porquê. não é É, o momento mais glamouroso do nosso dia, mas isso não fato, significa que seja um momento de tortura, o que a gente não consiga verdade. fazer. Verdade, doutor, é isso. Basicamente, a gente consegue o poder da nossa mente, que tanto para o mal ela consegue ser assim como foi comigo, quanto para o bem. A gente consegue educá-la, a gente consegue treiná-la para que ela mude essa chave, né? Essa chave com chave mestra. Assim, eu acho que o que me deixa mais feliz em todos na experiência de vocês, que passam pelo programa e se superam, é que vocês entendem a essência do trabalho, né? Assim, quando eu digo que eu não encaminho uma paciente com vaginismo primário, que era o seu caso,
né, e com dificuldade de autoconhecimento, porque tem esse detalhe, né, não é só ter um vaginismo primário, é ter o vaginismo primário e ter dificuldades e ter medo da autoexploração, ou ter dificuldades com seu próprio conhecimento, ou nunca ter feito esses movimentos antes, né, e isso despertar algum sentimento de medo ou de estranheza. Então, a mulher que sofre com essa condição e que tem também essa dificuldade com o próprio corpo, a questão do tratamento é uma questão de foco. Foco. Porque a fisioterapia pélvica, apesar de também poder ter bons resultados em quem sofre com vaginismo primário, inclusive, o foco é outro. Ela não vai dar, ela pode até dar um foco de autoconhecimento, e muitos fisioterapeutas fazem bons trabalhos com esse foco do autoconhecimento, de poder ajudar a mulher a se conhecer, de poder ajudar a mulher a introduzir um dilatador, de fazer massagens para ela poder ter uma noção, né, do como o corpo, com maior consciência corporal, na verdade, né, exercício de relaxamento, assim como ótimos psicólogos que são terapeutas sexuais fazem o mesmo trabalho, ensinam a mulher a fazer exercícios de relaxamento, trabalham traumas mais profundos, vão colocar também, ensinar essa mulher, não presencialmente, que o psicólogo não pode tocá-la, como o ginecologista e o fisioterapeuta podem, mas vão também ensiná-la a inserir um dilatador de forma gradual, mas aqui a gente está falando é foco. Se a mulher tem um medo de se autoexplorar primitivo, ou seja, aquele que ela carrega desde sempre, ela nunca conseguiu fazer nenhum movimento desse com naturalidade, ela nunca, você acabou de dizer, você se olhava com naturalidade, mas era outro foco, né, quando você começou a se olhar, apesar de existir naturalidade. Mas a gente está falando de 2 dedos, por exemplo, não era algo nada natural para você, né? Um dedo poderia até ser algo possível, mas 2 dedos não tinha nada de natural, já dava aquela sensação de, ai meu Deus, vou fazer tesoura, ui, o que vai acontecer Verdade. comigo? Então, assim, não havia naturalidade em todos os movimentos, ou em todo esse processo de autoconhecimento. E aí a gente está falando de foco de trabalho, porque muitas vezes, por mais que o psicólogo, especialista no tema, ou mesmo o fisioterapeuta pélvico que tenha conhecimento no tema, o foco é outro de trabalho. E aí, por isso, quando eu digo que eu não indico a fisioterapia pélvica como primeiro e único tratamento para quem sofre de vaginismo primário e tem dificuldade com a autoexploração, é que eu estou falando de foco, exatamente por isso. Porque eu acho que a gente tem que. O foco do trabalho, se o foco é a autoexploração, é a mulher se conhecer, ela pode fazer isso sozinha. Ela não depende de mim, ela não depende do ginecologista, ela não depende do fisioterapeuta, ela não depende de um psicólogo, ela pode, para fazer isso, ela pode fazer sozinha, desde que ela tenha orientação para fazer. Então, a gente está falando de foco de trabalho, né? Ou seja, faz sozinha, seja protagonista da sua história, com orientação adequada, com acompanhamento adequado, porque a gente está falando de metodologia de trabalho, né? E aí, realmente, nesse caso, fisioterapia pélvica perde espaço, porque a gente está falando de foco. Claro que uma mulher que tem a mesma dificuldade, né, que a Fabiana teve, que tantas outras têm, mas não sofre com medo da autoexploração, o chave mestra, por exemplo, não conseguirá ajudar. Será outro foco de trabalho. Fisioterapia, o próprio psicólogo pode ajudar talvez muito melhor. Mas o chave mestra foi idealizado, a minha metodologia de trabalho, ela foi pensada e feita para ajudar quem sofre com vaginismo primário, quem sofre com vaginismo secundário também, mas quem sofre basicamente com vaginismo primário e que tem medo de autoexploração e que não consegue fazer esse toque não sexual, tem agonia de botar seu dedo, seus 2 dedos, não consegue conhecer o corpo e ter a naturalidade com esse corpo tão necessária para formar a base para a sua liberdade sexual, né? Então, a gente está falando de foco de trabalho. Então, o foco do chave mestra é esse, é por isso que ele dá tanto certo. Porque ele vai num foco, ele vai num ponto tão embrionário, mas tão lá dentro, que nem às vezes a mulher sabe que tem. Foi o que aconteceu com a Fabiana. Ela nem sabia que tinha, que ela não via isso como algo que realmente pudesse ter uma interferência tão grande. Porque é isso, as pessoas não reconhecem isso como algo sendo tão importante. Porque isso simplesmente nunca foi estudado com o detalhe que eu estou me propondo hoje a fazer, por exemplo, né, estudar, publicar, refletir sobre esse tema, trazer esse tema para a própria comunidade científica, para os próprios profissionais, olharem isso com atenção, olharem isso com detalhe, exatamente para poder diagnosticar, identificar e ajudar a tratar, gente. Porque a gente só consegue tratar uma coisa quando a gente reconhece a necessidade desse tratamento. Se a gente não reconhece a necessidade de tratamento, como é que a gente trata? Ou seja, se a mulher não reconhece e sequer imagina que esse medo da autoexploração, essa dificuldade com a autoexploração não sexual possa ser a base de todo o seu processo, se ela nem sabia que ela tinha esse tipo de dificuldade, como é que a gente vai propor alguma coisa? Algum tipo de tratamento? Né? Então, quando vocês se identificam com isso, e vocês se identificam com esse discurso, que eu acho que essa é a beleza do trabalho, é quando vocês começam a escutar essa fala, opa, nunca ouvi falar isso.
Nunca ninguém me falou disso, não. Ih, mas não será que eu acho que ela tem razão no que ela está falando? Acho que ela não está errada, não. Eu acho que o que ela está falando tem um certo sentido, né? E aí, quando vocês enxergam esse sentido e vocês topam, porque eu sei que, mesmo enxergando o sentido no tudo que eu falo, porque faz sentido de fato, mas para vocês também apostarem, tipo, puxa, um tratamento. São vários caminhos, né? Assim, eu entendi que ela tem razão, mas, cara, um tratamento online. Será que isso vai funcionar? Um tratamento online, eu não estou vendo a pessoa, ela não está me vendo. Eu vou lá assistir umas aulas lá, que estão lá gravadas, tudo bem, já entendi que eu também vou ter apoio, eu tenho uma equipe que vai me acompanhar também, tem a doutora Mariana que está lá disponível para mim, já entendi que ela se coloca disponível para o e-mail, tem as lives com as alunas, tem todos os questionários de acompanhamento meu. Eu não estou sozinha, já entendi que eu não estou sozinha, mas a dúvida. Mas mesmo assim, será que não precisa ter ninguém, não preciso estar lá presencialmente, não preciso ter ninguém falando comigo direto, me tocando? Não. E aí, quando vocês topam o desafio, encaram o desafio, entram para o desafio, seguem o desafio exatamente, porque é um desafio, eu sei que é, seguem o desafio da metodologia proposta, têm a disciplina, são disciplinadas, se respeitando, como você mesma falou e bem falou, se respeitando no seu tempo, porém fazendo. Fazendo porque você sabe que isso vai ser importante para você. E não porque isso vai ser mais uma fonte de ansiedade. Eu não quero que o trabalho seja mais uma fonte de ansiedade, eu quero que o trabalho seja um momento de amor, seja um momento de autocuidado, seja um momento lúdico, como você mesma disse, de parar, se olhar, olhar para si mesma com carinho, com amor. Porque é isso que muitas vezes falta também para a gente. Parar um pouco nessa correria do dia a dia é olhar um pouco para si mesmo e ver como é que a gente pode ser capaz de construir todos esses sentimentos que a gente está falando agora, de capacidade, para que realmente você sinta-se capaz de ser quem você quer ser e de ser quem você é, sabe? Mas a gente precisa ter todo esse trabalho de poder reconhecer, de poder se ver, de poder se tocar, de poder se explorar com calma, respeitando a metodologia. Esse trabalho é super terapêutico, né? Porque é baseado em terapia. A minha área é essa, né, gente? Não esqueçam, eu estudei para isso, tá fácil isso da vida, né? Só que eu montei um trabalho terapêutico, lúdico, com o objetivo de ser algo leve, com o objetivo de ser algo lúdico, de algo que seja numa pegada de amor e não numa pegada de cobrança. Em quanto tempo você que terminou o programa, Fabi? Ah, eu acho que eu terminei em 2 meses. Olha isso. Acho que foi isso mesmo, 2 meses. Eu ainda Dois pensava, meses de nossa, dois trabalho. meses não vai dar, 3 meses não vai dar, eu pensava, 3 meses não vai dar nunca. E no fim, mesmo com esses espaços que eu dei, esperando e tudo, com 2 meses eu já estava tranquila. 2 meses de trabalho, gente. 2 meses de trabalho. Não é milagre, não, gente. Povo, não é milagre. É técnica, é trabalho, sério, é pesquisa, é ciência, é estudo. É um trabalho focado, tem foco, porque eu vou direto naquele medo que 99,9% de todas vocês têm, independentemente do nível. Nível mais leve, como era o caso da Fabi, vai ter uma dificuldade mais leve para se manipular. Níveis mais moderados terão uma dificuldade mais moderada. Níveis mais severos podem ter uma dificuldade gigante, que nem se olhar consegue sem sentir agonia. Né? Então, existe uma proporcionalidade entre esses níveis, porém, nenhum deles é considerado normal. Nenhum deles é considerado natural. É natural a gente fazer o que a gente quiser com esse corpo. É natural a gente fazer o que a gente quiser, a gente poder se penetrar e ser penetrada em qualquer situação que a gente deseja, porque eu não estou falando aqui de violência, eu estou falando de algo desejado. Então, em qualquer situação que a gente se penetre, com o dedo, com absorvente interno, com um dilatador, qualquer coisa que a gente, um tubete de creme vaginal, qualquer coisa que a gente queira colocar lá dentro, ou que coloquem dentro da gente, como um aparelho, um exame ginecológico, um aparelho de fisioterapia, ou mesmo um ultrassom transvaginal, ou qualquer objeto, ou mesmo dedos de outra pessoa e pênis, independentemente do contexto, a gente é capaz de ter, a gente precisa se sentir capaz de ter isso, livre de medo, livre de agonia e livre da dor. Ponto. Em qualquer circunstância que a gente queira. Isso é que é normal. Não dá para a gente aceitar nenhuma outra coisa que não seja isso como normalidade. Não é não, dona Fabi? Total, doutora. E só um adendo aqui, a outra vitória para mim, claro que a maior com certeza foi essa da questão da penetração, mas foi usar o coletor vaginal. Eu consegui Opa! O copinho? usar o copinho. Até então eu tinha, já antes de eu engravidar, eu já tinha o copinho.
tentei usar uma vez, parecia que estava tirando o meu útero ali na hora que eu tirava o vácuo. Meu Deus, eu falava, isso aqui não é impossível ser utilizado isso. Mas guardei ele, deixei ele lá no meu armário, falei, um dia, quem sabe? E realmente, depois que eu consegui superar tudo, terminei o programa e fui conseguir relação sexual normal, eu falei, agora é a hora de usar o coletor vaginal. E consegui, doutora, mais uma vitória. Nossa, agora Claro, sim, maravilhoso. claro, completo, porque assim, para você poder usar um copinho coletor, se a gente for pensar na mecânica do movimento, você precisa ter uma destreza boa com seus dois dedos. Né? Se você não tiver Verdade, uma boa destreza com seus dois dedos internamente, você vai ter dificuldade para botar o copinho. E era exatamente aí o seu gargalo, né? Onde você tinha uma fato. dificuldade. Era com os dois Uhum, dedos. Então, na hora que você se liberta da dificuldade com os dois dedos, o copinho já fica, ó, muito mais fácil. verdade. Coisa boa, madame. Então, dê assim, você já deu o seu recado, né? Eu acho. Já passou muito bem aqui o recado, está muito bem entendido para todo mundo que está escutando a gente. Mas eu gostaria de pedir para você finalizar, a gente finalizar o nosso papo, né? Porque a gente vai passando, ó, passa rápido, passa rápido. É. Mas para a gente finalizar o nosso papo aqui, manda um recado para essa mulherada, dona Fabi. Manda. Olha, meninas, o que eu tenho para dizer para vocês é não tenham medo do próprio corpo. Esse corpo é nosso, é a nossa casa, né? Então a gente tem o direito de manipular ele, a gente tem o direito de observar, de utilizar ele da melhor forma. Então, assim, tanto para aquelas que têm qualquer tipo de trauma, como eu tive, né, de trauma sexual, sintam-se acolhidas pelo programa, porque ele foi feito pensando nisso. E para aquelas que não tiveram nenhum tipo de trauma, mas que têm essa agonia, que têm esse medo, que têm vergonha, busquem esse autoconhecimento. Vocês têm esse direito. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Se permitam, porque vai dar certo. Basta você seguir o passo a passo. Não tem como dar errado. A gente não pode se enganar. Não fiquem se sabotando, nem se enganando. Ai, não, hoje eu tô cansada. Ai, hoje eu não tenho tempo. Ou ai, hoje eu não tô afim. Faça direitinho, siga o passo a passo, que no final não tem como dar errado, vai dar certo. Boa sorte para todas vocês. É isso mesmo, daí exatamente. Olha, eu gosto muito desses recados finais, porque elas sintetizam tão bem toda, não só a história que passaram, mas toda a essência desse processo bonito. É direito nosso ter esse reconhecimento sobre o nosso corpo. É direito nosso ter essa liberdade com o nosso corpo. E a gente precisa exercer esse direito. E se a gente tem dificuldades nesse exercício deste direito, a gente também tem quem ajude nesse exercício desse direito, né? Então, eu acho que, novamente, foco do trabalho é tudo. Portanto, reflitam sobre as suas necessidades. Fabi teve uma história de associação com outros fatores, inclusive não só o trauma do parto, mas também o trauma sexual anterior. Nem todas têm essa vivência, nem todas as mulheres que passam por essa questão têm antecedentes de traumas sexuais, por exemplo. Aliás, dentro do meu dia a dia, o que eu vejo é a minoria. Mas isso também é um fator para ajudar a aumentar e alimentar o receio, o medo com a penetração. Existem várias origens distintas para este mesmo medo. Vários fatores podem alimentar este medo, mas é o que eu digo. Se existir esse fator, que é o medo de se autoexplorar, para mim ele pode ser a origem, como não só a origem, mas também um um mantenedor de todos os outros medos ou todas as outras coisas que possam acontecer na vida de vocês. Exatamente por ser este o medo mais primitivo e mais primário, que a imensa maioria de todas vocês carregam. Então, gente, foco é tudo. Autoconhecimento é tudo. É direito. É uma coisa que a gente precisa aprender a exercer. Exatamente como aprender a falar, exatamente como aprender a caminhar, exatamente como tudo que a gente aprende nessa vida, a gente precisa aprender a ter naturalidade com o que é nosso. Isso é muito bem-vindo e é muito importante para tudo na vida, não é só para o sexo. Isso dá uma sensação de pertencimento no mundo, de construção de sentimento de capacidade para muitas outras coisas além do sexo. Pode acreditar. Não é não, dona Fabi? Isso aí, com certeza. Então, quero muito agradecer a sua participação, meu amor. Foi linda, riquíssima, riquíssima, experiência linda. Estou muito feliz por você, muito feliz pelas suas conquistas, porque não é só uma conquista, né? Agora a gente tem aí várias outras coisas conquistadas. E assim, não tem idade, não tem época, não tem nível social, socioeconômico, nada. Tem direito de ser feliz, né? E assim, quando a gente conquista esse direito, a gente muda a nossa vida. Então, olha, que, sim, não preciso nem dizer para você, né, meu bem, estaria aqui super na torcida para que as coisas continuem dando certo para você.
Muito obrigada pela oportunidade de trazer a minha história aqui, né? E que seja inspiração para outras pessoas, é o que eu desejo mesmo. Que todo mundo consiga superar, né? Todas as meninas consigam superar, e é isso. Obrigada mesmo. Um beijo enorme para você, viu, meu bem? Muito obrigada pela sua participação, viu? Um beijo, doutora, muito obrigada. Tchau, tchau. Se você gostou dessa história, lembra de curtir o episódio, ó. Marca lá, gostei. Aproveita e se inscreve no canal. E ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a alcançar mais pessoas que ainda precisam saber que existe luz no final desse túnel. E também porque terão mais episódios e outros conteúdos por aqui que poderão te ajudar. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Em todos eles, basta procurar por Adeus Vaginismo que você encontrará nosso canal. Foi um prazer enorme te ter aqui. E até, a próxima!